Boa tarde, povo de Deus. Jeremias capítulo 3. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ela mais? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentava para eles como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora, não me invocarás, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneceste. Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Então, nós podemos observar aqui que Deus, através do profeta Jeremias, estava mostrando para o povo aonde que eles estavam pecando. Estavam conduzindo ele pela mão, através do profeta Jeremias. Israel, o reino do norte, fora infiel a Deus. Como resultado, os israelitas foram levados em cativeiro pela Assíria. Judá, o reino do sul, deveria ter aprendido a lição trágica de sua irmã, mas isso não aconteceu. Ele também entregou-se à prostituição espiritual e à prática da iniquidade. Então aqui nós observamos que Deus está mostrando através de Jeremias que foram prostitutos. A prática da iniquidade, que quer dizer um pecado agravado, segundo a Bíblia. O iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importa com as consequências, por não ter mais vergonha daquele pecado que está praticando. Então o Senhor falou da prostituição espiritual, está alertando aí acerca da prostituição. Eles tinham sacerdotisas cultual, eles adoravam outros deuses, e ele já não via mais pecado nisso. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Porque eles faziam culto embaixo das árvores. Eles levavam sacerdotisas para debaixo das árvores para manter relação sexual com elas. Os rapazes com rapazes.
e era muita prostituição. E o Senhor está aqui mostrando para o povo, através do profeta Jeremias, o pecado deles. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã, Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesmo se prostituiu. Isso se deu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. Então, Judá se prostituiu também, e o profeta estava avisando, Deus estava falando através da boca do profeta, para que ele se arrependesse, que se voltasse para Deus. E Deus aqui se afastou do povo, ele deu carta de divórcio, e ele ficou esperando, aguardando, porque Deus é um Deus amoroso. Deus nos considera, a igreja, considera você como esposa. Que lá em Isaías fala que dos nossos pecados, da nossa mocidade, ele não se lembra mais. Mas aqui o Senhor, ele deu libelo de divórcio, que significa, no processo civil, no Código de Processo Civil, uma carta de divórcio. Então, ele se separou do povo, o povo nem notou que Deus não estava mais com ele. E contudo, nem por tudo isso, voltou para mim a sua leivosa irmã, Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Então, Judá agia falsamente. Aleivosamente significa falsidade. Então, Deus quer um povo de coração puro, de mente pura, de atos puros. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Quer dizer, Israel estava justificando, toda vez pecava e se justificava perante Deus. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e dize, volta, ó Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Então Deus está falando que não vai mais conservar a ira dele, que se ele se arrependesse de fato e de verdade, de coração, purificasse o coração, a mente se voltasse com todo amor para Deus, que ele não mais se lembraria, que a ira dele não iria mais cair sobre aquele povo. Apregou essas palavras, quer dizer, o remanescente de Israel que estava no cativeiro assírio recebeu a mensagem de que ainda podia arrepender-se. Deus continua misericordioso e não deseja castigar para sempre. Jeremias profetizou em seguida que um dia um remanescente de Israel voltaria a Deus e à terra prometida. No versículo 13, somente reconhece a tua indignidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda árvore verde e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, e a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião.
Então o Senhor está dizendo aqui, falando para o povo, se arrependam, se volte para mim, deixe os seus pecados, eu desposarei vocês, eu tenho planos futuros para vocês, um plano de geração a geração, e eu vou levar você para Sião. A Sião aqui que se refere o Senhor é os céus. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com ciência e com inteligência. Então, Jeremias, ele vislumbra o dia em que Israel terá pastores que andam segundo a palavra de Deus e que comuniquem vida através da sua compreensão. Eles conheceriam a natureza de Deus e então saberiam como pastorear o seu povo. E aqui nós podemos ver o Senhor zeloso. Ele vai levantar pastores segundo o coração dele, para o povo não andar errado, não andar errante. Aqui nós vemos a preocupação do Senhor em termos um líder, um pastor que conheça verdadeiramente a palavra. Mas hoje o que está acontecendo? A pessoa chega na igreja, ela não tem paciência, ela logo quer ir para o púlpito pregar, ela fica ansiosa. E o Senhor fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, tudo tem seu tempo. A pessoa nova convertida, ela precisa desse tempo, primeiro aprender a servir. Está ajudando o pastor, está observando o pastor, está observando aonde pode servir o irmão. E não ir direto para o púlpito. Por isso, muitas heresias. Leia, ou ouça, melhor dizendo, o áudio que eu postei. São 4 áudios acerca dos profetas do Antigo Testamento. E você vai aprender muito. Versículo 16. E se sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e isso não se fará mais. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração. Então, o propósito do coração do homem é mau, mas o propósito que Deus tem para o nosso coração, o que é obediente, o que segue a autoridade do seu pastor, ele é bom, perfeito e agradável. Versículo 18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse, Pai, me chamarás e de mim te não desviarás. Então, naqueles dias, aqui a profecia de Jeremias prediz a era messiânica, quando Cristo reinará sobre o seu povo. A arca que antes simbolizava a presença de Deus já não será necessária, pois o Messias estará visivelmente presente. Jerusalém será chamado trono de Deus e todas as nações irão adorá-los.
mas temos que nos voltar para Deus, nos arrepender dos pecados. No versículo 23, certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho dos nossos pais. Desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, as suas vacas e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos de nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não devemos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Então devemos nos arrepender verdadeiramente, transformar o nosso coração, ter um coração segundo o coração de Deus, agradá-lo, perseverar na presença do Senhor, ensinar os nossos filhos, ensinar os novos convertidos o que é pecado, o que é iniquidade, o que é prostituição espiritual, o que é desobediência. Então o pastor, o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas, ensina as suas ovelhas para que elas aprendam de Deus, da parte de Deus, a sua palavra e venha praticar. Falar acerca também da autoridade. Primeiro em casa, a autoridade do pai, da mãe, a obediência, aprender a obedecer a autoridade da mãe e do pai. Ensinar o jovem acerca do que é prostituição, do que é idolatria. E aí o Senhor vai se agradar desse pastor. E vos darei pastores segundo o meu coração. Quer dizer que a pessoa tem um pastor segundo o coração de Deus. Que vos apacentem com ciência e com inteligência. Querendo Deus, eu estarei voltando amanhã, terça-feira. E se você tiver um tempo, ouça o áudio, o ensino acerca dos pastores, ou melhor dizendo, dos profetas da antiga aliança, do Antigo Testamento. Boa tarde. Deus vos abençoe.